Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro dos Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jeová. Assim o Senhor Jeová os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor Jeová apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor Jeová e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor Jeová a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor Jeová: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor Jeová disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor Jeová. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor Jeová. E disse Manoá ao anjo do Senhor Jeová: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor Jeová lhe disse: Por que perguntas
pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Jeová, e permaneceu o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E aconteceu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor Jeová subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor Jeová a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor Jeová. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor Jeová nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor Jeová o abençoou. O Espírito do Senhor Jeová começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O casamento de Sansão, capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher, tomai-a para mim por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor Jeová, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor Jeová se apoderou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E aconteceu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão, diz o título. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei o enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes,
eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festa. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse Sansão: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E aconteceu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E Sansão lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e o declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Aconteceu, pois, que ao 7º dia lo declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E Sansão lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor Jeová tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Sansão incendeia a seara dos filisteus. Capítulo 15. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas. Então, tomando tochas, as amarrou cauda com cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas, e pôs fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Assim queimou os molhos com a cega do trigo e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhe disse Sansão: é assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, matando muitos deles. Então desceu e habitou na fenda da rocha de Etã.
Os homens de Judá amaram Sansão. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, e Sansão lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E eles lhe falaram, dizendo: não, apenas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram a Sansão com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão mata 1.000 homens, diz o título, e vindo ele a cidade de Leí, os filisteus, repetindo, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor Jeová poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor Jeová e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Repetindo: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor Jeová abriu um buraco na cidade de Leí, e saiu dele água e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até ao dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão e Dalila, capítulo 16. E foi Sansão até Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas, aos de Gaza: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então, e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até à luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até à meia-noite, quando se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se
se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga-o para ver em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem derrotar. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estufa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E Sansão disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior, então as quebrou de seus braços como um fio. Então Sansão as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear e as prenderdes com uma estaca, e as prenderdes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E aconteceu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça.
E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor Jeová se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. A morte de Sansão, diz o título. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, esse Deus aqui com D minúsculo, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, esse Deus aqui com D minúsculo, nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, esse Deus aqui com D minúsculo, porque dizia: nosso Deus, esse Deus aqui com D minúsculo, nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor Jeová e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa, e fez força sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, o trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Sansão julgou a Israel 20 anos. O sacerdócio particular de Mica. Capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de quem também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor Jeová seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor Jeová, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição,
de sorte que agora eu o devolvo. Porém ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O levita na casa de Mica, diz o título. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e seja meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e o sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor Jeová me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glória a Deus. Amém, Senhor.